Gente, quando eu li para vocês o texto lá, para vocês acompanharem comigo, tem uma hora que fala assim, ó. Os olhos castanhos de Marcelo eram únicos naquela família e não havia mais como negar as evidências. Na aula, o professor de biologia explicara as leis da hereditariedade, quais características dominantes, quais recessivas, e agora são as ervilhas de Mendel que rodam dentro da mente do rapaz. Evidentemente que vocês não sabem o que é isso, porque vocês ainda estão vocês não têm aula de biologia ainda. Então, o que é a lei de Mendel? Olha, eu vou explicar de uma maneira bem rudimentar, porque eu não sou professora de biologia, tá? Mas eu me lembro que quando eu estudei genética na escola, eu amei, porque é uma matéria muito interessante saber como é, por que eu tenho o nariz assim, o cabelo dessa cor, o liso, o crespo, o olho verde, o olho castanho. Então, é muito interessante a genética. Então, gente, o que é Mendel? Quem é Mendel? Mendel, ele nasceu em 1822, quando a medicina não existia praticamente, e morreu em 1884. Ele é chamado de pai da genética. Ele era um monge, aqueles que vivem isolados, né, padres agostiniano, e ele contribuiu fortemente para a compreensão da ciência. Ele foi um precursor da ciência, tá? Ele realizou experimentos no mosteiro lá na Áustria e acabou postulando as leis de Mendel. Então, olha aqui, ó, ele realizou diversos experimentos com ervilhas. Daí, lá no texto, está falando que as ervilhas de Mendel ficaram na cabeça deles. Por quê? Em outras palavras, ele pegou ervilhas com certas características, uma amarela e verde, por exemplo. Aí ele fez o cruzamento da amarela com a verde. E aí, ele chamou de cruzamento de parental. Depois, aí deu os primeiros descendentes desse cruzamento. E aí ele descobriu uma coisa incrível, que ele pensou que ia ter algumas amarelas, algumas ervilhas verdes, né? Não, são tudo amarelo. Aí ele pegou esses amarelos, filhos, né, dos amarelos com verde, e cruzou de novo, achando que ia sair tudo amarelo de novo. Aí não. Aí saíram a maioria amarelo e umas 3-1. Umas verdes, outra amarela. Sendo 3 amarelas, uma verde. O verde sempre menos. E aí ele foi fazendo esses cruzamentos e ele descobriu o seguinte, que existem genes dominantes e genes recessivos. Então, por exemplo, eu me lembro meu professor explicando, ele explicou sobre a cor dos olhos. Eu tenho olhos verdes. A minha mãe tem olhos verdes, meu pai tem olhos azuis. A minha avó tem olhos verdes e meu avô tem olhos azuis. Toda a minha família tem olhos verdes ou azuis. Por quê? Pelo seguinte, ó, vamos chamar de C, olhos castanhos, e de V, olhos verdes. Claros, tá? Escuros e claros. O genes castanho, ele é dominante. E o genes verde é recessivo. Isso significa o quê? Se eu me casar com um homem de olhos escuros, castanhos, e ele for puro, quer dizer, todos os genes que ele tiver de cor de olho forem CC, castanhos, eu nunca vou ter um filho de olho verde, mesmo tendo olho verde. Por quê? Porque o olho castanho é dominante sobre o olho verde, que é recessivo. Então, quando pega o gene do pai, castanho, e o gene da mãe, que como eu sou pura,
o olho claro é sempre puro. Para você ter olho claro, você só tem VV. Todos os seus genes são claros. Então, eu mando um gene meu claro e ele manda o gene escuro. Como o dele é dominante, nunca o meu filho vai ter olho claro. Nunca. Aí você disse, ué, mas eu conheço um pai que tem olho castanho e a mãe tem olho verde e o filho saiu com olho azul. Mas aí é outro caso. Isso aí no caso dele ser puro. Mas suponhamos que quando foi a pai com a mãe, ele tinha, por exemplo, meu marido. Vou dar o exemplo do meu marido. O avô do meu marido tinha olho azul, tá? E a mulher dele tinha olho castanho. Casaram, tiveram filhos de olhos castanhos. Só que os pais, o pai ou a mãe do meu marido, um deles era híbrido, isso é, em vez dele ser um castanho puro, ele pegou o gene lá daquele avô do meu marido, azul. Então, o que aconteceu? O meu marido, ele tinha olhos castanhos, mas não era castanho puro. Ele tinha uns genes castanhos e genes claros, verdes. Aí, o que aconteceu? Quando eu casei com ele, eu mandei meu genes verde, porque o verde sempre é puro. E ele, na hora de juntar os genes, em vez de sair o genes castanho dele, saiu o gene híbrido dele verde, porque ele era híbrido, ele tinha um gene castanho e um verde. Aí o que aconteceu? O meu filho nasceu de olho claro e ele tem olhos castanhos. Mas por quê? Porque o olho castanho dele não é puro. Ele tem um gene castanho, que é dominante, e um gene verde. Como o castanho é dominante, o olho dele é castanho. Mas quando ele cruzou comigo e o genes veio, o meu verde, ele mandou lá, isso aí é o acaso, sei lá, em vez de mandar o gene castanho, o dele veio o gene verde. Aí verde com verde deu o do meu filho, que era puro. E eu, por um acaso, tive 3 filhos, uma de azul e 2 de olhos verdes. Porque nos 3 casos aconteceram isso, mas foi sorte, foi um acaso, entendeu? Porque o mais normal era eu ter filhos de olhos castanhos, porque o castanho é dominante. Então, foi isso que o Mendel descobriu com as ervilhas. Eu até mandei um vídeo para vocês explicando isso. Agora eu vou ler o texto que eu mandei para vocês para ver se vocês entendem. Então, Gregor Mendel, em 1822 a 1884, conhecido como pai da genética, foi um monge agostiniano da Ordem dos Agostinhos, né, que contribuiu fortemente para a compreensão atual dessa ciência. Realizando experimentos com ervilhas em Mosteiro da Áustria, ele acabou postulando atualmente a Leis de Mendel, chamada Leis de Mendel. Mendel realizou diversas experiências com ervilhas, por isso é que ele estava com ervilha na cabeça. Ervilha mesmo, aquela ervilha que a gente come. Ervilha a fim de demonstrar os mecanismos da hereditariedade. Ele resolveu utilizar as ervilhas porque elas realizam autofecundação. O que é? A ervilha não precisa de outro par para fecundar e nascer outra ervilhinha. Ela se fecunda, ela mesma se fecunda. E aí o que acontece? Todas as ervilhas são puras, certo? Porque as ervilhas amarelas fecundam as ervilhas amarelas, as verdes fecundam as próprias ervilhas verdes, elas vão se fecundando e elas são puras. Então, ele resolveu utilizar as ervilhas porque elas realizavam autofecundação. Possuem ciclo de vida curto, são cultivadas facilmente e produzem um grande número de descendentes. As ervilhas, além das vantagens já citadas, possuem características simples de se observar, tais como a cor e a forma da semente. Então, Mendel analisou 7 dessas características que não possuíam intermediários: textura da semente, cor da semente, cor do tegumento, formas da vagem, cor da vagem, posição das flores e altura das plantas. Ele fez a análise dessas características de cada uma do tipo de ervilha.
Aí ele passou 2 anos selecionando as sementes antes de iniciar o seu estudo, o que contribuiu muito para a obtenção de resultados precisos. Ele acreditava que cada característica da planta deveria ser determinada por um fator. Para realizar seus experimentos, ele usou plantas que foram chamadas de puras, é o que eu te falei. Elas se autofecundavam, então todas as ervilhas amarelas, rugosas, eram amarelas rugosas. Todas verdes e lisas eram verdes lisas, entendeu? Elas fecundavam elas mesmas, então era tudo puro. Essas linhagens caracterizavam-se pelo fato de serem fruto de autofecundação por várias gerações. Para obter plantas puras, ele realizava a autofecundação e analisava os descendentes que deveriam possuir a mesma característica da planta que originou. Então, a planta A, das ervilhas do tipo A, gerava ervilhas do tipo A. As ervilhas do tipo B geravam ervilhas do tipo B. Sempre, tá? Porque elas se autofecundavam. Aí, onde é que eu parei? Essas linhagens, para obter plantas puras, em um dos seus experimentos, Mendel cruzou plantas puras de sementes lisas com plantas puras de sementes rugosas. Olha aí, o que ele pegou? 2 tipos diferentes e cruzou, tá? Ele esperava obter indivíduos que fossem uma mistura, meio rugoso, meio liso, sei lá, mas ele esperava encontrar indivíduos com características um pouco das rugosas e um pouco das lisas, certo? Mas não foi o que aconteceu. Ele observou, foi a presença apenas das lisas. Então, reparem, no desenho que eu vou mandar para vocês, que eu mandei aí para vocês, eu botei lisa vezes rugosa. Quando cruzou a lisa com a rugosa, não nasceram umas lisas e outras rugosas. Não, nasceu tudo lisa. O que ele descobriu aí é igual dos olhos. Por que nasceu tudo lisa? Porque a lisa é dominante e a rugosa é recessiva. Então, quando os híbridos, que são os filhos... Oh, meu Deus! Que são os filhos dessas duas espécies de ervilha nasceram, né? Germinaram, no caso, né? Porque são ervilhas. O que aconteceu? Em vez de nascer um pouco lisa, um pouco rugosa, nasceu tudo lisa, porque a lisa era dominante. Então, ele fala que a partir do cruzamento de linhagens puras de ervilhas com sementes lisas e rugosas, Mendel obteve apenas sementes lisas. Então, ele pegou as plantas originadas do cruzamento, isso é, os filhos da lisa com a rugosa, né? E cruzou de novo. Cruzou os filhos com os próprios filhos. Aí, o que ele descobriu? Ele obteve o cruzamento de lisas e rugosas em proporção de 3:1. O que quer dizer, 75% dos filhos dos filhos das originais nasceram lisos e 20% nasceram rugosas, tá? Então, ao realizar o cruzamento dos híbridos, por que híbridos? Porque os filhos tinham genes lisa e genes da rugosa. Embora eles nascessem lisos, eles não eram puros, mas porque eles tinham genes da rugosa também, que era recessivo, mas eles tinham. Aí, o que aconteceu? Ao cruzar, ele nomeou essa geração de F1. A segunda geração ele denominou de F2. Então, o que ele descobriu com isso? Que as características são determinadas por pares de fatores hereditários. Um fator é herdado da mãe e o outro é herdado do pai. Os indivíduos puros possuem os fatores iguais. Então, se eu tiver olho verde, que é puro, casar com um homem de olho verde, meus filhos todos terão olhos verdes, tá? Já os híbridos, que é o caso do meu marido, possuem diferentes fatores, né? Então, eles produzem vários tipos de gameta. Então, se o gene do meu marido era castanho, e verde, porque ele era híbrido, ele tinha os dois.
Quando juntou com o meu, por acaso deu verde com verde, todos os filhos nasceram de olhos verdes, mas poderia ter nascido um híbrido de olho com castanho e verde, e aí o dominante seria o castanho, o menino teria olhos castanhos. Então, quando dois fatores são encontrados no indivíduo, apenas um deles se manifesta, que é o dominante, certo?